Salve pessoal, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando do nosso curso de PHP? Animados para mais uma aula? Nesse começo de vídeo aqui, eu sempre vou dar uma dica, alguma coisa que eu acho interessante para vocês. Hoje eu vou mostrar aqui na minha configuração do VS Code, eu tenho habilitado aqui no menu Arquivo, esta opção de salvamento automático. E aqui, olha, acessando configurações, a gente pode acessar ou nessa engrenagem no canto inferior esquerdo, aqui em configurações, ou também com Ctrl vírgula, chega aqui nesta página de configuração e nós podemos selecionar aqui em Files, Autosave, a opção On Focus Change, como está aqui. Por que isso é importante? Vamos dizer que eu faço uma modificação aqui no meu arquivo. Observem que lá ao lado do nome do arquivo, no topo da janela, onde estava um X, virou uma bolinha. Isso significa que foi feita uma modificação no arquivo e ainda não foi salva. Com essa opção de Auto Focus Change, se eu mudar o foco da janela, vou clicar aqui no painel lateral, por exemplo, vocês observaram que a bolinha voltou a virar um X, ou seja, o arquivo foi salvo automaticamente com essa opção habilitada. Eu vou repetir aqui, olha, mudar novamente. Observaram que o X virou bolinha de novo. Qualquer saída que eu fizer aqui do arquivo, eu vou mudar para um outro arquivo, por exemplo, viram que foi feito o autossalvamento novamente. Isso é uma opção bem interessante de manter ativada, porque às vezes você vê que o negócio não está funcionando, fica em dúvida o que aconteceu, vai ver é que não salvou o arquivo. Simples assim. Bom, mas aproveitando, pessoal, vocês não esqueçam aí de fazer aquelas providências que a gente sempre recomenda, dar o seu like, ativar o sininho para receber notificação de novas aulas, mas principalmente divulgar aí para os seus amigos, colegas. Vamos fazer crescer aqui o nosso canal, estamos no começo, preciso dessa ajuda de vocês, certo? Na aula de hoje nós vamos estudar variáveis e constantes, os blocos fundamentais de qualquer linguagem. Certo, pessoal? Sem mais delongas, vamos rodar esta vinheta e partir para o vídeo. Mas antes de começarmos a estudar o tema principal dessa aula, deixa eu mostrar para vocês a forma de se inserir comentários em PHP. A primeira forma é herdada da linguagem C, começa com //. Tudo que vem depois do // é considerado pelo parser um comentário, como nesta linha 3 aqui. Ele pode ser colocado depois do código ou pode ser colocado comentando toda a linha, como na linha 4. Outra forma é nós usarmos este estilo do C, começando com o /* e terminando com o */. Mesmo que nós tivéssemos aqui, além de 2, 3, 4, 5 linhas, tudo que estiver entre o ** e o */ vai ser considerado um comentário. Temos também esta forma menos usual, herdada do Unix, começando com o cerquilha, ou o famoso jogo da velha. Da mesma maneira que o // pode ser colocado depois do código, na mesma linha do código, ou no início da linha, como aqui na linha 9. A gente usa muito comentários na hora que está desenvolvendo para tirar alguma coisa do código. Olha aqui, ó. Usando o Ctrl/, nós podemos comentar toda a linha aqui no Visual Studio Code. Então, comentei, vou salvar. Veja que saiu fora do código esta linha aqui. Com o Ctrl/, eu volto a ativar, salvar, voltou lá. Então, durante o desenvolvimento, nós podemos usar essa técnica para eliminar ou voltar algumas partes do código.
Vamos então conversar a respeito de variáveis no PHP, um assunto que é até meio trivial, eu acho que a maioria do que nós vamos falar aqui vocês já conhecem. A primeira coisa é que a variável no PHP ela começa sempre com um cifrão. Não é novidade porque tem outras linguagens que usam essa notação também, como o próprio shell do sistema Unix também usa essa notação de começar o nome da variável com o cifrão. Em seguida ao cifrão, você pode usar letras maiúsculas ou minúsculas, só tem algumas exceções. Ele não pode começar nem com número, nem com espaço, ou conter espaço no meio do nome, ou ter caracteres especiais, com exceção daquele caractere de sublinhado. Então, por exemplo, se eu colocar aqui uma variável 123 igual 123, salvar, ele já vai dar aqui um erro de sintaxe, certo? Se eu colocar agora um A na frente desse 123, veja que até mudou de cor aqui, e esses editores modernos nos ajudam muito porque eles têm essa coloração diferente, né? Se eu salvar agora, já não tenho mais aquele erro de sintaxe lá. Bom, mas esse aqui não é um nome muito bonito, né? É melhor a gente utilizar nomes mais significativos, como por exemplo, nome igual, e esse símbolo aqui, igual, é o operador de atribuição. Eu até coloquei aqui para vocês não confundirem com o igual igual ou igual igual igual, que esses sim são os operadores de equivalência. Então, se eu colocar aqui o nome igual, Mário, strings são sempre colocadas entre aspas, pode ser aspas simples ou duplas, mas sempre tem que estar entre aspas. Nós vamos utilizar aqui dois tipos de dados do PHP, que é a string ou cadeia de caracteres e o inteiro. Na próxima aula nós vamos falar especificamente sobre os tipos de dados e aí vamos discorrer sobre todos eles. Para não complicar muito, vamos ficar só com esses dois por enquanto. Então, nessa declaração aqui, as declarações em PHP, lembra que sempre termina com ponto e vírgula. Se eu tirar esse ponto e vírgula aqui e tentar salvar, ó, dá um erro lá. Vamos voltar aqui o ponto e vírgula. Então, aqui nós estamos atribuindo essa string Mário à variável nome. É como se essa variável fosse uma gaveta e essa cadeia de caracteres aqui, um objeto que nós colocamos dentro dessa caixinha. Se eu for atribuir agora um número, um tipo numérico, a diferença, vamos por aqui, idade igual 25. A diferença é que o número nós não colocamos entre aspas. Vejam que o editor VS Code aí até usa uma coloração diferente para diferenciar string de número. Evitem também começar a variável com o sinal de sublinhado. Embora eu tenha dito que pode começar, e pode mesmo, vocês observam aqui que quando eu inicio a teclar o sublinhado aqui, o VS Code já me apresenta aqui uma série de possibilidades para me completar, que são variáveis internas do PHP. E elas começam exatamente com esse underscore aí, são todas escritas em maiúsculas. Então isso aqui são convenções de nomeação especial. No caso de propriedades protegidas das classes, nós também usamos essa convenção de começar com um sublinhado e escrever o nome em maiúsculas. Mas evitem, para variáveis comuns, utilizarem esse sinal de sublinhado. Então vamos colocar aqui o sobrenome Dias. Para exibir uma dessas variáveis, nós podemos usar o comando echo. Basta passar o nome da variável para o comando echo. Vou salvar e está aí. Para tipos numéricos, mesma coisa. Tem diferença nenhuma. Ele fica emendado assim porque o comando echo não tem quebra de linha. Mas nós podemos dar aqui um echo
Vou colocar aqui a quebra de linha do HTML. Pronto, está cada um numa linha aí. Como nós não podemos colocar espaço para separar o nome, vamos dizer que eu tenho uma variável aqui que seja nome completo do sujeito. Observe que à medida que o nome da variável vai ficando comprido e se a gente emenda palavras, fica difícil a leitura. Uma forma da gente contornar isso é começar cada palavra intercalando minúsculas e maiúsculas. Então olha aqui, ó. Dessa maneira ficou um pouquinho mais legível. Faltou um O aqui. Ficou um pouquinho mais legível, né? Nome completo do sujeito. Esse tipo de notação aqui é chamado de camel case, exatamente porque lembra as corcovas de um camelo aqui, com essa intercalação de maiúsculas e minúsculas. Mas uma forma melhor é você utilizar aquele caractere de sublinha. Como ele é um caractere válido, nós podemos fazer dessa maneira aqui, ó. Fica mais legível, tá vendo? Espaçado e mais legível. Então vamos pôr o nome completo dele, Mário Dias. Agora, evitem nomes muito abreviados, como N igual a Jorge, por exemplo. Daqui a algum tempo você não vai lembrar mais o que está contido lá naquela variável N, né? Então vamos pôr aqui um comentário, evitar abreviações desse tipo. É isso que nós estamos dizendo lá naquele resumo ali. As exceções eu coloquei são o $I, $J e $K, ou cifrão I, cifrão J e cifrão K, se preferirem. Essas três letras I, J e K são normalmente utilizadas em contadores de loops, de repetições, estruturas de repetições. Nós vamos ver mais adiante. É uma convenção, não é obrigado, mas é normal utilizar isso aí. Outra coisa, evitem nomes com acentuação, com cedilha, por exemplo. Uma variável chamada preço com C cedilha, ela é perfeitamente válida. Eu vou salvar aqui, vocês veem que não dá nenhum erro de sintaxe. Inclusive eu posso, deixa eu copiar aqui essa quebra de linha, posso colocar aqui para imprimir aí o preço, né? Funciona perfeitamente. Mas essas duas formas aqui é bom evitar, viu, gente? O pessoal vai achar que vocês são uns mané, esse usar acentuação, cedilha na nomeação de variáveis. Computadores não se dão bem com acentos. Ponham isso na cabeça. Foi feito para gringo. Tem alguns que preferem, inclusive, dar nome para as variáveis em inglês. Se você domina o idioma, e eu aconselho que você estude inglês, que é a língua franca atualmente, tanto para usar no programa, quanto para você conseguir acesso a uma literatura de melhor qualidade, porque os bons livros são escritos em inglês. Mas não precisa chegar nesse nível de purismo, mas usar acentuação em nome de variável também não é uma boa prática. O último assunto que eu quero falar ainda com relação a variáveis para vocês é que a atribuição é por valor. Deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu comentar todo esse código de cima aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos definir uma variável temperatura 1 com o valor de 25. Vamos criar uma outra variável temperatura 2, ao qual eu vou atribuir temperatura 1. Vamos colocar aqui um eco temperatura 1, um eco dr aqui para dar uma quebra de linha e um eco temperatura 2 agora. Vamos exibir as duas temperaturas. Vou salvar, tá lá, as duas são iguais, porque realmente eu atribuí à temperatura 2 o valor de temperatura 1. Como eu disse, a passagem é por valor. Então o que acontece é que se depois de atribuir a temperatura 2 o valor da temperatura 1, eu alterar o valor da temperatura 1, passa a ser agora 30. Eu vou salvar, a temperatura 1 agora é 30, mas a temperatura 2 continua com aquele valor inicial. A passagem foi por valor, lembra?
Mas eu posso também passar por referência. Eu vou copiar aqui e colar essa aqui. Vamos comentar essa linha de cima. E para passar por referência, nós colocamos um E comercial na frente do cifrão. Olha o que vai acontecer quando eu salvar agora. As duas ficaram iguais. Por quê? Porque a temperatura 2 agora recebeu uma referência à temperatura 1. Ou seja, quando a temperatura 1 alterar agora, a temperatura 2 também altera. A passagem aqui passou a ser por referência. Então era isso que eu tinha para conversar com vocês sobre as variáveis. Vamos passar agora às constantes. Olha só, o nosso curso mal começou, estamos apenas na segunda aula e eu já vou poder mostrar para vocês como é que eu montei esta minha página aqui, que poderia ser até uma landing page de um site, e vocês vão entender, eu acho que praticamente tudo, apenas com o que nós já vimos até aqui. Nós temos um bloco de código PHP aqui, nós podemos ver as tags do PHP iniciando esse código, nós já vimos isso em aula anterior. Aqui embaixo nós temos uma template HTML, quer dizer, um bloco de código em HTML, que é o que está sendo apresentado aqui no browser. A única novidade que tem aqui nessa template é esse link para o Bootstrap. Eu estou usando aqui o Bootstrap 5. Então esse link foi copiado aqui e é ele que me permite inserir as classes do Bootstrap para formatar de uma maneira mais agradável a minha página, incluindo classes CSS do Bootstrap 5, que são essas classes que estão aqui, ó. De PHP mesmo aqui, o que interessa é que nós temos este bloco inicial de código PHP e código PHP embutido dentro do código HTML, como pode observar aqui, olha, esse parágrafo, esse H2 aqui, nós também temos código PHP embutido aqui. Bom, mas vamos ver o que nós já conhecemos. Primeiro nós temos aqui em cima a definição de diversas variáveis, identificadas com esse cifrão aqui no início. Então temos aqui o ano inicial, que eu coloquei 2023, o ano atual, eu estou usando esta função date, nós vamos ver funções mais adiante, passando aqui este parâmetro y para recuperar apenas o ano. Então vocês vejam que a atribuição de valor a variáveis pode vir das mais diversas fontes. Ou nós atribuímos diretamente, como aqui atribuindo a string 2023 ao ano inicial, ou através do retorno de funções, valores retornados por funções. E teria outros, poderia vir de um formulário da página, poderia vir de um código XML, de um banco de dados. Nós podemos carregar variáveis com dados vindos das mais diversas fontes, porque como nós já vimos, é para isso que servem as variáveis, para armazenar valores. Aqui nós temos essa outra variável, copyright, que eu inicializei em branco. Essa aqui é a forma de inicializar alguma coisa em branco, coloca apenas as aspas. E finalmente eu tenho a string aula, onde eu estou armazenando o subtítulo da aula. Aqui no template eu utilizo essas variáveis. A string aula está sendo utilizada aqui para exibir esse subtítulo aqui. O título PHP total aqui de cima, por enquanto está hard-coded, ou seja, eu defini ele diretamente aqui no código HTML. E aqui neste parágrafo, onde eu exibo esta mensagem de copyright, é que a gente utiliza aqueles demais itens definidos lá em cima. Então observe aqui que a palavra copyright está hard-coded, quer dizer, ela está definida diretamente aqui. Este E comercial, copy, ponto e vírgula, é o que nós chamamos de entidade. Ele substitui esse valor aqui por esse caractere especial do copyright. Depois nós temos um código PHP que exibe a variável copyright. A variável copyright nós montamos aqui neste if-else, que nós ainda não vimos. Essa situação aqui de condicionais é um assunto que vamos tratar mais adiante.
Mas eu acho que é bem simples, dá para vocês entenderem. Aqui nós estamos fazendo um teste. If, se o ano inicial, ou seja, o valor que está contido nesta variável, for igual ao ano atual, lembra que eu falei já que igualdade é feita com 2 sinais de igual, pelo menos 2, enquanto que um sinal de igual é utilizado para atribuição de valores. Então aqui, na verdade, nós estamos fazendo uma comparação. Estamos verificando se o que está contido no ano inicial é igual ao que está contido no ano atual. Se for, ele executa isto que está neste bloco contido entre essas primeiras chaves aqui, que é o quê? Ele vai dizer que o copyright, a variável copyright, vai armazenar aquilo que está no ano inicial. Lembra que nós já vimos também que a passagem aqui é por valor. Então ele vai atribuir a copyright 2023, que é o valor que está armazenado em ano inicial. Como nós estamos em 2023, ele apresenta aqui apenas 2023, porque foi cumprida esta primeira condição. A variável copyright é igual ao que está contido na variável ano inicial. Se eu mudar aqui, só para vocês verem, para 2022, vou salvar, vai se cumprir então esta condição alternativa. E aqui, olha que interessante, nós estamos colocando o valor que vai ser atribuído a copyright entre aspas duplas. E quando a gente usa aspas duplas, ocorre uma expansão destas variáveis aqui. Então isso aqui não quer dizer ano inicial menos ano atual. Quer dizer o seguinte, que vai ser expandido o valor que está em ano inicial, no caso aqui é 2022, depois é colocado um traço entre os dois, é esse tracinho que está aqui, esse tracinho aqui, e depois é feita a expansão do conteúdo da variável ano atual, no caso aqui 2023. Perceberam então que isso aqui automaticamente vai sendo atualizado neste parágrafo. Eu vou voltar aqui ao que era, porque estamos afinal no glorioso ano de 2023, que é o nosso ano inicial, e eu vou aproveitar esse código para mostrar para vocês agora o que são constantes. Por que a gente usa constante? Porque são valores que a gente pretende, a gente tem intenção de que não sejam alterados. Um candidato aqui é este título do nosso curso, PHP Total. Até o final do curso, eu não pretendo mudar esse título. Então, está aqui um valor que, ao invés de ser hard-coded, quer dizer, definido diretamente no código HTML, nós poderíamos definir como uma constante aqui no nosso código PHP. As constantes nós definimos como uma função do PHP chamada define. Ela pede uma string que vai ser o nome da constante. Vamos chamar então esta constante de título. E elas são representadas assim usando maiúsculas e não precisa do cifrão. Colocamos uma vírgula e aqui definimos agora o conteúdo da variável. O conteúdo é o título que eu quero que seja apresentado, que vai ser PHP total. E terminamos com o ponto e vírgula. Então está feita a definição da nossa variável. Vamos utilizá-la aqui. Nós vamos então substituir isso aqui por um código PHP. Vamos entrar então com uma tag PHP para exibir aqui echo o valor daquela constante, título. E no caso de constantes, nós não precisamos colocar aquele cifrão na frente. Encerramos aqui a tag PHP. Eu vou salvar e percebam que alterou para PHP, porque nós colocamos aqui PHP apenas como valor, é PHP total. Vou salvar. Pronto, agora ficou direitinho. Então aqui em cima nós definimos a constante com o nome da constante é título e o valor atribuído a ela é PHP total. Uma vez definida a constante, ela não pode ser redefinida.
Eu não posso colocar, por exemplo, define título, vírgula, PHP, por exemplo. Se eu salvar aqui, deu um aviso aqui em cima que a constante título já está definida. Então, uma vez definida a constante, ela não pode ser alterada, por isso que tem esse nome, certo? E por isso que ela é tão útil, porque são valores que nós pretendemos que não vão ser alterados. E se porventura eu resolver que não quero mais o título PHP, mas sim PHP 8 total, basta eu acrescentar um 8 aqui na definição da constante. Veja que eu não estou redefinindo, eu estou usando a mesma constante. Eu vou salvar e pronto, já tenho alterado. E onde quer que eu estivesse utilizando esse valor, ele seria alterado, porque as constantes têm escopo global, ele alcança todo o código, todo o script que estiver utilizando aquela constante vai ser afetado. Antes de encerrar, existe uma outra forma de definir constantes, é usando a palavra reservada const. Esta é uma palavra reservada do PHP, então aqui nós colocaríamos título igual, eu vou colocar diferente só para vocês verem a mudança ali no browser. Ponto e vírgula, vou comentar esta de cima aqui, porque se eu redefinir, olha aqui, ó, vou salvar só para vocês verem, eu estaria tentando redefinir uma constante que já está definida. Então eu vou comentar esse código aqui em cima, lembra que a gente pode usar comentários para eliminar temporariamente uma parte do código, vou salvar, desapareceu o alerta, foi apresentada essa constante PHP. A diferença entre define e const é que define define a constante em tempo de execução, ou seja, quando o programa está sendo executado. Então nós poderíamos, por exemplo, utilizar esta cláusula em condicionais, enquanto que const é utilizada em tempo de compilação. Portanto, eu não poderia utilizar numa cláusula condicional, por exemplo. É muito sutil essa diferença, mas a forma preferida, eu vou comentar essa aqui, deixar aqui só para vocês terem como referência. Vamos salvar o código novamente, voltar ao que era, voltar aqui PHP total, salvar. Pronto, voltou tudo ao que era dantes. Essa forma define, como eu falei então, é a que tem sido preferida usualmente aí pelos desenvolvedores. E aqui nós concluímos a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever e principalmente divulgar para que mais gente se una a nós. Um abraço a todos, muito obrigado por acompanharem até aqui ao final e até a próxima aula.